Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula, iremos estudar substâncias e misturas. Mas antes de irmos para a nossa aula, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver aula nova no canal. Dê um like na aula se você gostar. Também nos sigam nas nossas redes sociais. Lá no nosso Instagram, nós colocamos muitas novidades. Toda semana tem quiz de todas as disciplinas. Cada semana uma disciplina. Nós colocamos também informações da nossa educação, as novidades, o que está rolando, datas de prova. Então, se liga lá. Nos siga lá no Instagram. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom, pessoal, nessa aula nós iremos classificar a matéria. A matéria ela pode ser classificada como uma substância ou como uma mistura. Se nós classificarmos a matéria como uma substância pura, ainda nós temos uma subclassificação, que nós podemos ter substância pura simples ou substância pura composta. Já as misturas, nós podemos também ter uma subclassificação. Nós temos misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. Então, vamos ver cada uma dessas classificações da matéria. Vamos iniciar pela substância. Então, gente, como vimos, a substância pura, ela pode ser classificada como substância pura simples. Então, substância pura simples vai ser aquela substância que é formada por apenas um único elemento químico. Então, por exemplo, todos os gases nobres são formados apenas por um único elemento químico. O gás nitrogênio, ele é formado apenas pelo elemento químico nitrogênio, é a combinação de dois átomos de nitrogênio. O gás oxigênio é a combinação de dois elementos oxigênios, dois átomos de oxigênio. E o ozônio? Também é uma substância simples formada por elemento oxigênio, mas o ozônio é a combinação de três átomos de oxigênio. Então, a substância pura vai ser aquela substância em que é formada por apenas um único elemento químico. Já a substância composta é aquela substância formada por dois ou mais elementos químicos. Então, nós temos uma infinidade de substâncias compostas. Por exemplo, a água que bebemos. A água, a substância água pura, ela é formada por um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio, então formado por elementos diferentes. Por exemplo, o gás metano é formado por um átomo de carbono e 4 hidrogênios. A amônia é um nitrogênio combinado com 3 hidrogênios. Assim como os outros exemplos aqui também são substâncias compostas. O cloreto de sódio, o ácido clorídrico, o ácido cianídrico. Então, gente, a diferença básica entre substância pura simples e substância pura composta é que a simples é formada por um único elemento químico e a composta é formada por dois ou mais elementos químicos. Em relação à mistura, gente, mistura é aquela composição onde a gente vai ter duas ou mais substâncias presentes, certo? Na substância pura é a única substância. Agora, uma mistura a gente vai ter duas ou mais substâncias. Nós podemos classificar uma mistura como homogênea ou heterogênea. Como que a gente diferencia a homogênea da heterogênea? A mistura homogênea vai ser aquela que vai apresentar uma única fase. Simone, o que é fase? É o que a gente consegue observar. Por exemplo, água, então uma substância pura, e açúcar, também uma substância pura. Se a gente colocar açúcar na água, a gente vai solubilizar esse açúcar. Então, ficando uma água com açúcar, uma água adocicada. E aí, o que a gente consegue observar aqui? Apenas um líquido. A gente consegue diferenciar açúcar da água? Não. Após a açúcar estar solubilizada, a gente não consegue diferenciá-la mais. A gente só consegue enxergar uma única fase, certo? Então, por isso, nós classificamos essa mistura aqui como uma mistura homogênea. Já uma mistura heterogênea vai ser aquela que vai apresentar duas ou mais fases.
Ou seja, a gente consegue visualizar num sistema duas ou mais separações de visões. Por exemplo, aqui, ó, nós conseguimos observar que nós temos, por exemplo, algumas círculos aqui, que talvez seria alguma pedrinha ou alguma outro líquido que está aqui em forma de bolhas e um líquido azul. Então, a gente consegue diferenciar duas fases. Aqui nós conseguimos diferenciar três fases, um líquido rosa, um líquido amarelo e um líquido azul. E aqui são 4 fases. Além das bolinhas, nós temos os 3 líquidos de cores diferentes, certinho? E aí, uma substância que apresenta uma única fase, nós chamamos de um sistema monofásico, uma mistura monofásica. Quando são 2 fases, bifásico. 3 fases, trifásico. E a partir de 4 fases, nós classificamos o sistema como polifásico. Certo, gente? Só que tem uma coisa que vocês precisam tomar muito cuidado. Quando eu falo mistura, eu estou falando que eu tenho ali, por exemplo, no recipiente, 2 ou mais substâncias. Mas se eu estiver perguntando sistema, eu não posso afirmar que aquele sistema é uma mistura. Por que, Simone? O que você está falando? Então, vamos entender o que é isso. Se eu pergunto para você, se eu afirmo para você, na verdade, que o sistema é homogêneo, esse sistema homogêneo, ele pode ser composto por uma única substância pura. Por exemplo, o sistema está homogêneo e eu só tenho ali água. Não é uma mistura homogênea, é uma substância pura na qual eu tenho um sistema homogêneo. Mas nós podemos ter também uma mistura homogênea, a qual a gente classifica também como sistema homogêneo, certo? Por exemplo, o que a gente acabou de ver, né? Açúcar misturada na água. E o sistema heterogêneo? Nós podemos também ter substância pura formando sistema heterogêneo. Por exemplo, uma substância em diferentes estados físicos. Água no gelo. O gelo, gente, nada mais é que a água no estado sólido. E a água é a substância no estado líquido. Então, ali, a gente tem a presença de uma única substância. Então, a gente não pode falar que é mistura. É um sistema heterogêneo formado por uma substância em diferentes estados físicos. Mas, uma mistura de substâncias imissíveis, o que é algo imissível? É algo que não é solúvel. Também vai formar um sistema heterogêneo. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente é questionado se é um sistema ou se é uma mistura. E sistema é diferente de mistura. Certo, pessoal? Então, vamos fazer uns exercícios para a gente fixar o conteúdo. Primeira atividade. É para a gente classificar os sistemas quanto ao número de fases. Então, se é número de fases, como a gente vai diferenciar uma fase da outra? Visualmente, se a gente consegue observar 2 ou mais coisas diferentes, são 2 ou mais fases. Número de componentes. O que seria número de componentes? São número de substâncias presentes naquele sistema. E para a gente dizer se o sistema ele é homogêneo ou heterogêneo. Então, vamos ao primeiro sistema. Nós temos aqui água, a substância água no estado líquido e a substância água no estado sólido. Eu posso falar que isso aqui é uma mistura homogênea? Não. Isso aqui é um sistema homogêneo. Qual que é o número de fases? Quantas coisas diferentes você consegue observar aqui? 2, né? O gelo e a água. Qual que é o número de componentes? A gente só tem um componente. A gente só tem a água. É uma substância pura, certo? E o sistema ele é heterogêneo, porque a gente consegue observar 2 fases. Agora aqui, olha, água, areia. Quantas fases, gente? 2 fases, né? Você consegue diferenciar a água aqui da areia. Quantos componentes? Se a gente considerar a areia aqui como o único componente, 2. E aí a gente tem uma mistura. E o sistema também é heterogêneo. Nessa situação, é um sistema heterogêneo, é uma mistura heterogênea, certo? Aqui, gente, óleo, água e areia. Nessa situação aqui, quantas fases? 3. Quantos componentes? 3.
sendo uma mistura, então. O sistema heterogêneo, ou também podemos falar mistura heterogênea. Agora, esse sistema aqui, gente, óleo na parte superior, a água e o gelo. Quantos componentes? Primeiro, número de fases. Nós temos 3 fases, nós conseguimos observar 3 coisas diferentes: o óleo, o gelo e a água. Só temos 2 substâncias, né? A água e o gelo é a mesma substância, é o mesmo componente. E o sistema heterogêneo, ou também podemos falar mistura heterogênea. Água gaseificada e gelo. Então vamos lá, tomem cuidado. Quantas fases? Quantas coisas diferentes você está observando? A água líquida, o gelo e as bolinhas de gás. Então nós temos 3 fases, certo? Número de componentes. Nós temos 2. Água e gelo é o mesmo. E o gás aqui, vamos considerar essa água gaseificada com esse gás sendo gás carbônico, ok? E o sistema ele é heterogêneo. E é uma mistura heterogênea, porque é água com gás, certinho? E esse sistema aqui, gente, óleo, gelo, água e granito. Em relação ao granito, eu tenho aqui uma observação muito importante e que cai e que é cobrado. O granito, gente, ele é composto principalmente por quartzo, feldspato e mica. São 3 substâncias. E se você pegar o granito, você consegue observar essas colorações diferentes dessas 3 substâncias. Então, na situação do granito, o granito é uma mistura formada principalmente por 3 substâncias. Então, na situação aqui, a gente considera 3 componentes. E também, por apresentar cores diferentes, tem também 3 fases. Então, toda vez que tiver granito, tomem cuidado, tá bom? Então, qual que é o número de fase aqui do sistema? Só o granito a gente conta 3. Mais uma da água, outra do gelo e outra do óleo, totalizando 6. E qual que é o número de substância? Só o granito aqui é 3. Água e gelo é um só, 4 e o óleo, 5. Com certeza, né? 5 componentes é uma mistura. E por último, é um sistema heterogêneo, ou também podemos falar que é uma mistura heterogênea. Certinho, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Se não compreendeu alguma coisa, deixa um comentário nesse vídeo, vai ser um prazer responder e esclarecer a dúvida. Se gostou da aula, deixa o like. Não se esqueça de nos seguir lá no Instagram. Tchau, pessoal, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus!